Super Mario, um dos jogos mais icônicos da história dos videogames. E como nós podemos associar o jogo com a filosofia de Aristóteles? Será que isso é possível? E é exatamente o tema do nosso primeiro episódio deste novo quadro no nosso querido canal, que é o ser e o jogo. Vamos pensar em como a ideia aristotélica dentro da sua filosofia pode ser associado na prática com o jogo do Mario e os seus conceitos de virtude, felicidade e etc. Eu garanto que vai valer a pena. Vamos lá! Olá, meu nome é Peterson Dyer, eu sou professor e gravo uns vídeos aqui no YouTube e antes de iniciar o nosso vídeo eu já cumpro o nosso protocolo. Nesse canal você precisa curtir, comentar, compartilhar e se inscrever. Lançado em 1985, se torna um marco pela Nintendo e portanto um dos jogos mais icônicos da história dos videogames. A trama se resume num encanador Mario e seu irmão Luigi tentando salvar a princesa Peach do vilão malvado, uma espécie de dragão que é o Bowser. No Reino dos Cogumelos, toda essa trama tem uma jogabilidade que encanta a todos há décadas e até hoje é utilizado para ganho de muito recurso financeiro. E falo inclusive por mim, que sempre tive alguns preconceitos com jogos 2D e passava pano só pro Mario. Você pode pensar, Peterson, associar isso à filosofia? Como assim? Talvez então com o cogumelo vermelho e o conceito de Ibermesh, o super-homem em Nietzsche? Também. Ou então o time do relógio e a necessidade de sempre estar no momento certo, porque senão você será consumido pela angústia sartriana? Talvez. Ou então, como o Reino dos Cogumelos pode ter uma clara referência à alegoria da caverna de Platão? Tá, também podemos fazer essa analogia, mas estou aqui hoje para falar a respeito de Aristóteles. À primeira vista, você pode pensar que o jogo gira em torno de salvar a princesa e derrotar o Bowser. Mas será que há algo de mais profundo nessa jornada? Aristóteles acreditava que tudo que existe no mundo é composto de um telos, aquilo que ele vai chamar de finalidade. Ou seja, ele acreditava que tudo tem a existência para um fim, para um propósito, um sentido. Vamos entender melhor. O mesmo dizia que o homem é um animal por natureza político. E para entendermos por que nós exalamos naturalmente essa política animalesca, e não estamos falando de politicagem, nem de partido político, estamos falando de política enquanto um conceito que está em todas as camadas sociais. E levando isso em consideração, o conceito de ética em Aristóteles tem tudo a ver com o seu conceito de política. A finalidade da política é o bom viver, é viver corretamente. E não à toa, ele irá escrever para o seu querido filho Nicômaco o jeito certo de se viver, escrevendo a obra Ética a Nicômaco. Ele escreve uma obra para dizer ao seu filho o que é uma ação correta, o que é uma ação incorreta, qual é o jeito certo de se viver. Talvez ele preferisse um consoler, talvez, mas é o que nós temos. E portanto, Aristóteles falava que assim como o arqueiro busca um alvo, busca alcançar o seu objetivo final, nós também, em nossa vida, exalamos sempre uma finalidade, um sentido, um propósito. E a nossa flecha é em busca da chamada felicidade, aquilo que vai ser chamado em grego de eudaimonia. O telos do Mario, ele é, em suma, sempre salvar a princesa. Em todos os jogos, sempre será salvar a Peach, a vagabunda, toda hora sequestrada. Para Aristóteles, a boa ação, isto é, o jeito certo de se viver, é a chamada justa medida, o meio termo. Ele acreditava então, na sua teoria das virtudes, que a boa vida seria aquilo que está entre o excesso e a falta, o equilíbrio. Você não pode ser de mais, nem ser de menos. Quando você vai temperar uma comida, temperar uma carne, você não pode colocar muito nem pouco sal. É a chamada justa medida. Ou seja, nós precisamos encontrar esse exato equilíbrio dos extremos. Na trama do jogo, nós podemos perceber e pensar a respeito dos perigos de cada fase. Você não pode sair correndo sem analisar primeiro os inimigos que estão no seu caminho, porque isso seria totalmente uma imprudência. Da mesma forma, você também não pode hesitar demais, porque seria totalmente uma covardia. Ele deve agir com o equilíbrio certo, pulando no momento ideal, isto é, esta é a virtude dele, é uma virtude de ação. Agir eticamente é agir com equilíbrio. Então vamos para um dos maiores dilemas da história da filosofia. Seria certo então
sacrificar o Yoshi? Grosso modo, nós podemos dizer que essa ação é uma ação nada ética, porque ela visa um excesso de pragmatismo, isto é, um excesso de utilidade. Eu estou priorizando atingir o meu resultado, o resultado do jogo, sem considerar nenhum tipo de conduta moral. E é exatamente a necessidade de ter um meio termo para usar as nossas ações, sem ter que descartar os outros, porque existe uma finalidade sempre nas nossas ações, que talvez sacrificar o Yoshi não seja muito ético. Então, vamos parar com essa palhaçada. E da mesma forma que o arqueiro precisa sempre buscar o alvo, buscar sempre treinar para ficar melhor na sua ação, ter a melhor excelência, do grego arete, nós também temos que sempre ter a melhor técnica. A repetição vai nos fazer encontrar a boa ação. Não à toa Aristóteles acreditava que a ética seria uma ação meio que ensinada. Você poderia atingir ela pela prática, pelo hábito. Você faz aquilo sucessivas vezes até aquilo ficar totalmente internalizado dentro de você. Da mesma forma, você precisa praticar as suas habilidades no jogo. No começo você pode falhar, e várias vezes nós falhamos. Nós vamos falhar com o tempo, com os inimigos, e aí a gente vai se tornando mais habilidoso para poder enfrentar todos os desafios que as fases vão nos proporcionar. Isso é exatamente o que Aristóteles vai chamar de frônesis, que é a sabedoria prática atingida especificamente pela experiência, pelo time correto. E assim como no Super Mario, você precisa sempre adquirir as falhas para que você possa entender que existe um certo equilíbrio. A graça está em se sentir desafiado, porque se for fácil demais, não tem graça. Se for difícil demais, a gente nem faz. E essas analogias entre o Super Mario e a filosofia aristotélica vai nos ajudar a entender como essas atividades do cotidiano, como um simples jogo de videogame que vai marcar a história, pode nos trazer luz sobre alguns fundamentos da filosofia. No final de contas, o Super Mario é uma série de fases e desafios que nós vamos enfrentar sempre, assim como na vida, e o que nós precisamos é encontrar a melhor virtude, a melhor ação. Talvez seja pegar um atalho, um caminho das estrelas, da flauta, dentre outros. Ou talvez seja, se for o seu objetivo, conseguir atingir com o melhor tempo, uma speedrun, ou então conseguir pegar todos os recursos do jogo. Independentemente disso, a excelência vai vir sempre pela prática da virtude, como o próprio Aristóteles nos deixou claro, nos tornando cada vez melhores na boa ação, na boa prática, na boa vida, no bom jogo. Que tenhamos então todos nós uma boa sorte na nossa jornada e que continuemos rumo ao Telos, ao nosso objetivo final, a salvarmos a nossa princesa, ou sermos salvos, ou deixa ela lá. Muito obrigado por assistir o nosso primeiro episódio desse quadro, que é o ser e o jogo. Vamos fazer várias analogias para conseguir aprender filosofia enquanto podemos nos divertir. Eu espero que você tenha gostado, um grande abraço, até a próxima e que o poder seja dado sempre ao povo.